Não seria uma barganha ter que crer para ser salvo? Pergunta. Quando diz quem crê será salvo, e quem quando não crê? diz que quem crê será salvo e quem não crê já está condenado, ponto. Não seria uma barganha ter que crer para ser salvo, cara? É quando você pensa em crer como algo que o homem tem para expressar a Deus, é uma barganha quando você entende fé como um conjunto de crenças. Então, tendo um certo conjunto de crenças certas, tu serás salvo. Aí vira uma barganha. Barganhou. Agora, a natureza da fé, conquanto todos nós saibamos, e hoje aqui eu preguei sobre o perigo de você colocar sua crença no engano, no equívoco, especialmente quando ali não é fé. No espiritismo kardecista não existe salvação pela fé. Existe crença num sistema. Sim, sistema. Num sistema. Em alguns outros lugares, o que se chama de fé também é crença no sistema. Se a gente for pensar em fé como sistema, então praticamente ninguém foi salvo, porque muito pouca gente viu com os mesmos olhos as mesmas coisas. Por exemplo, Abraão é o pai da fé. Não é o que Paulo diz? Nosso pai Abraão tornou-se o pai da fé, porque creu sem justiça própria alguma, creu em Deus, isso lhe foi imputado para a justiça. Pois bem, esse Abraão tinha uma fé muito diferente da minha, em muitos aspectos. Ela não era diferente da essência. O que Abraão na essência cria? Cria que havia um só Deus, Criador de todas as coisas. Eu também creio. Cria que esse Deus é infinito, eterno e pessoal, relacional. Terceiro, eu também creio. Terceira coisa, que esse Deus tem vontade relacional para manifestar a vida humana. Ele cria nisso, por isso ele ouviu a voz, creu e partiu. Quarta coisa que Abraão cria, ele cria que tinha algo novo a ser plantado no mundo. Justamente por isso, ele aceitou a promessa de que ele seria herdeiro de coisas até então impensáveis. Ou seja, ao crer daquele modo, Abraão confessava de que tinha algo deficiente no planeta. Ele era portador de uma palavra de esperança, de um evangelho. Mas a consciência de tal evangelho não era a que eu tenho. Era uma esperança. Sim. Jesus chegou a dizer: Abraão viu os meus dias e regozijou-se. Ele teve lampejos simbólicos, arquetípicos acerca de Jesus, e também teve manifestação do Cristo eterno antes da encarnação do Jesus histórico, que é aquele anjo do Senhor, que eu já expliquei diversas vezes, que se manifesta no Velho Testamento e que se manifestou a Abraão diversas vezes, que aceita a adoração, aceitava, era tratado como Deus e não fazia como os anjos, que diziam: não sou, para com isso. Aquele não, aceitava todas, porque ele é uma epifania divina. Então, essa percepção e outras mais ele tinha, mas de uma natureza diferente da minha. Mas essa fé de que Deus é o justo e justificador de todos os homens era a essência do que se pode chamar de a fé de Abraão, que é a essência do que se pode chamar da minha fé. Esse crer em Deus, portanto, não chega nunca como uma barganha, porque simplesmente o indivíduo aceita que está feito. Ele não crê para que seja feito. Ele aceita que está feito.
A fé no Evangelho é uma admissão grata de que foi feita em meu favor o que eu não podia fazer por mim e nem posso. Essa não tem como ser barganha, porque ela foi feita antes de haver mundo. Ela foi feita unilateralmente, e a determinação é que se eu creio, eu sou salvo. Se eu não creio, eu sou condenado. Em que condições é que isso acontece? Se eu creio, eu sou salvo quando a informação me chegou mais do que como informação. Quando ela me tocou, me iluminou, me revelou, me explodiu no coração. O pessoal pensa que o indivíduo ouviu o Evangelho quando ele ia passando numa sala e alguém estava falando de Jesus. Aí ele chegou na esquina, levou um tiro na cabeça, uma bala perdida, morreu. Aí ficam os crentes dizendo, será que ele foi salvo ou não? Aí chega um e diz, não, mas ele parou 5 minutos diante da televisão justamente antes de receber a bala perdida na esquina. Vai ver que ele creu, deve estar no céu. Aí o outro diz, mas não, ele não estava nem prestando atenção naquilo, ele estava espremendo as espinhas. Não deu tempo dele desenvolver. Não. Isso é cabecinha de crente, de ameba, não é? Aí ficam assim nessa história. Não, tinha uma enfermeira no hospital que falou com ele antes dele morrer. Ele ainda até levantou o dedo assim, moribundamente. Ele levantou o dedo. Ele disse assim, ó, tá aqui. Aí, viu Jesus? Tá aqui. Entendeu? Cabecinha de crente. Amebinha, salvação de dedal e de dedada. Então, é tudo desse tamanhinho na cabeça do pessoal. Quando crê no Evangelho, não é dizer amém para a informação. Crer no Evangelho é viver pela palavra. Isso é crer. Como diz Tiago, a fé sem obras é morta. É viver pelo Evangelho. Isso é crer. O indivíduo que foi explodido na consciência pela realidade do Evangelho e disse sim a ela, esse creu. O outro recebeu o mesmo impacto, não foi uma informação. O Evangelho só vira Evangelho quando ele transcende a informação e ele chega ao coração como uma provocação para a vida. Que se eu acolher me salva, e que se eu rejeitar me condena, porque conscientemente eu não quis. Eu disse não ao amor, eu disse não à bondade, eu disse não à justiça, eu disse não à verdade, porque o Evangelho é amor, verdade, justiça, perdão, bondade, graça, misericórdia, mesmo quando o indivíduo não ouviu falar ainda do nome de Jesus. Aonde quer que tenha chegado para ele, no coração dele, a certeza de que a vida de Deus, a vida para ser vivida como humano no planeta, é uma vida marcada pelo amor, pela misericórdia, pela compaixão, pela justiça, pela fidelidade, pela bondade, pela longanimidade, pela sinceridade, pela solidariedade. Mesmo que o indivíduo não tenha ouvido falar do nome de Jesus, se ele creu nisso e ele vive por meio disso, é o Evangelho que ele pratica, é no Evangelho que ele crê. Agora, aquele que diz que crê no nome de Jesus e que é batizado em nome de Jesus e faz profissão de fé pública no nome de Jesus e que conhece a informação do Evangelho e vive contra ela e odeia e não perdoa, e não é compassivo, e não é benigno, e é invejoso, e é usurário, e é suvina, e é idólatra do seu próprio ventre, e é um ambicionador idólatra de dinheiro, e não se solidariza, e é um desconfiado, e é um indivíduo invejoso e amargurado. Em que esse indivíduo creu? Que evangelho entrou nele? O nome de Jesus significa o quê? Se é pronunciado por essa boca e não muda nada no coração?